Olá, meu nome é Luiz Roberto e uma vez mais aqui no nosso canal Espiritismo em Pauta, eu vou apresentar um vídeo para falar hoje sobre o espírita e a alimentação. O vídeo, o tema, eu me dirijo aos espíritas, porque o canal é espírita, naturalmente outras pessoas que virem o vídeo poderão naturalmente se interessar pelo assunto, mesmo não ser espírita, refletir sobre ele, pesquisar na literatura espírita que é pródiga nesse assunto. É claro que eu não vou falar aqui sobre a alimentação carnívora, que é tão debatida entre os espíritas, comer ou não comer carne, não vou falar sobre isso não, nem sobre a alimentação vegetariana ou vegana, ou macrobiótica, ou qualquer outra em específico. Vou falar sim, nós vamos falar sobre alimentação em relação às preferências do espírito, esteja ele encarnado ou desencarnado. Quando eu estava elaborando o conteúdo desse vídeo, estudando para falar sobre o assunto, eu busquei um material bastante denso que eu tenho sobre o assunto, e me lembrei, lá também eu tenho esse material inserido, me lembrei do livro Nosso Lar. Lá há um capítulo dedicado à questão alimentar dos espíritos que se encontravam internados naquela cidade espiritual, à época, e como ela varia, ou variava, né, e varia ainda naturalmente, de acordo com o estado evolutivo que a criatura alcançou. Lá havia um embate entre o governador da cidade espiritual e um grupo grande de espíritos que exigia da administração um alimento mais denso, mais próximo à contextura e ao sabor daqueles que a pessoa tinha preferência na terra. Leiam lá essa obra do Espírito André Luiz, Psicografia do Chico, e vejam como o sujeito leva para o mundo espiritual suas preferências alimentares, com a sua natural consequência. O próprio André Luiz, né, se alimentava de carnes gordurosas, tomava alcoólicos. Quando desencarnou, a gente vê isso no livro, também vê lá no filme, precisou sofrer uma intervenção da espiritualidade a fim de ter condições de estabilidade psíquica no mundo espiritual. Naturalmente, quando o André Luiz reencarnar novamente, parece-me até que já reencarnou, ele vai ter algum problema digestivo em razão dos excessos que cometeu na alimentação. Mas vamos adiante com isso. A alimentação, nós sabemos, ela tem por finalidade a manutenção energética tanto do corpo físico, quando o espírito está reencarnado, refletindo naturalmente na saúde do seu corpo espiritual, bem como também ela nutre o corpo perispiritual, tão somente o corpo perispiritual, porque o sujeito não tem corpo físico, está desencarnado, quando o espírito está desencarnado. Uma vez que este se nutre de variadas maneiras no plano espiritual, e a gente pode ver isso lá no livro chamado Nosso Lar. Portanto, a alimentação é comum aos seres encarnados e desencarnados, resultando na saúde ou na ausência de saúde do seu corpo físico ou do seu corpo perispiritual, né? E o espírito leva então de uma para outra reencarnação os resultados, por exemplo, dos excessos cometidos pelos seus hábitos alimentares quando estava reencarnado. A alimentação ela é, em princípio, psíquica. Isto porque a alimentação é sintonia vibratória que retrata a condição e o estágio evolutivo do próprio espírito. E isso faz refletir naturalmente, já disse isso, vou repetir para deixar bem firmado, sobre o seu corpo, sobre o seu conjunto de corpos que forma o seu corpo perispiritual. E ainda influencia outros espíritos. É, por exemplo, os espíritos que foram glutões na Terra, quando estavam reencarnados, costumam influenciar, então, os que estão agora na vida física, a se alimentarem daqueles alimentos que eram da sua preferência. E com isso, num processo de vampirização, a palavra é essa mesmo, vampirização, sorvem os alimentos, os nutrientes do alimento que o sujeito ingere, deixando a pessoa então com uma fome insaciável, anêmico e faminto o tempo todo. O sujeito come, que come e nunca está satisfeito. Os espíritos falam, e se não me engano o Ramatiz fala disso, um dos seus livros, eu vou indicar logo abaixo, logo mais, eu vou indicar, sobre a Tenia solium. Ela é conhecida por nós, de maneira popular, por solitária. Os espíritos dizem que a presença da solitária é um indicativo de que a pessoa está sendo vampirizada por agentes desencarnados, presos às necessidades alimentares mais densas. A tênia é, portanto,
a materialização da vontade do espírito a sugar do encarnado os nutrientes alimentares e o sujeito, então, tem fome o tempo todo. Portanto, a saúde do corpo ela está sob a responsabilidade direta do espírito e a alimentação é, para este, o espírito, uma reposição energética. E a maneira como a criatura se alimenta, a quantidade, a qualidade daquilo que absorve, retrata a sintonia em que ela vibra, em que a criatura vibra. Naturalmente, quando a gente ouve, não me lembro onde que eu vi isso, mas eu ouvi o Chico falar sobre isso, o sujeito precisa comer com bastante calma, com bastante doçura, não comer coisa doce, comer com doçura, comer com disciplina e apreciar o alimento. Eu vi também o Raul Teixeira falar sobre isso. Apreciar o alimento e sorver do alimento todo o nutriente que ele tem concentrado em si, para que ele possa, então, nutrir o seu corpo físico e essa nutrição possa se refletir positivamente no seu corpo perispiritual. O espírito disciplinado, por exemplo, o sujeito é disciplinado. Você conhece, o sujeito conhece uma determinada pessoa, está reencarnada, é uma pessoa bastante disciplinada, e apesar da sua conduta disciplinada, equilibrada, você observa que o sujeito tem problemas, tem enfermidades digestivas ou outra qualquer. É, com certeza, esse espírito está colhendo o fruto da sua alimentação de outras encarnações. Mesmo hoje ele sendo disciplinado e equilibrado, em atenção à lei de causa e efeito, ele hoje peleja mesmo com os reflexos danosos dos seus hábitos de ontem. Então ele procura se reeducando, procura ter uma alimentação mais leve, menos densa, a fim então de reeducar as suas células físicas e as suas células perispirituais, ou perispirituais e físicas, né? Nesse caso, o hoje é que importa. No caso que eu acabei de mencionar, o hoje é que importa. E para todos nós, na verdade, pois a disciplina ela equilibra o expurgo das toxinas acumuladas no corpo perispiritual através do corpo físico presente. E vitaliza, então, o corpo presente, voltando a dar a ele, no curso do tempo, a saúde, garantindo então o futuro, porque em outras encarnações o sujeito vai ter um corpo físico mais saudável, porque se disciplinou na questão alimentar. A alimentação, então, é sim uma questão espiritual, tendo em vista que o corpo é ferramenta sensória do espírito e de suas vontades, né? Cachorros estão nervosos. Alguns bebem alcoólicos, comem carne, aquela carne gordurosa, né? Ingerem pimenta, regam a comida de pimenta, de condimentos. Eu assisto um canal de culinária, e nós assistimos aqui em casa. O sujeito faz lá um salgadinho, ele rega o salgadinho de pimenta, adora pimenta. A pimenta em excesso, ela tira o sabor, conquanto ela seja útil, saudável à organização física, na dose certa, tira o sabor do alimento, na verdade, né? Então o sujeito come carne, ingere alcoólicos, bebida condimentada. Outros não. Outros preferem água, vegetais, cereais, né? Qualquer que seja a preferência, então, da criatura, fato é que as células físicas se viciam na preferência da pessoa e também as células perispirituais registram essa preferência, sendo que essas últimas, as células perispirituais, é as que levam de uma para outra reencarnação os resultados das escolhas alimentares da criatura, redundando, né, ou é, redundando, fica melhor, redundando um novo corpo, um equipamento saudável ou não. Então, na outra encarnação, o sujeito poderá ter ou não um equipamento saudável de acordo com a sua preferência alimentar e os abusos ou não que cometeu. Eu sugiro, então, a leitura dos livros Evolução em Dois Mundos, de André Luiz, por Chico Xavier, no qual o autor espiritual fala do processo evolutivo do ser e da alma, do ser e do espírito, nos planos físico e espiritual. Bem como também o livro chamado Fisiologia da Alma, do espírito Ramatiz, pelo médium Ercílio Mais, obra na qual ele trata do binômio saúde e enfermidade. Em ambos, a questão alimentar é, é tratada, levando-se em conta as questões científicas e evangélicas, partindo então sempre do princípio psíquico, ou seja, sempre do próprio espírito, a repercutir nos seus instrumentos de manifestação. Comentem aí o nosso vídeo, comentário é importante, compartilhe, porque assim amplia
o número de pessoas a tomarem contato com esse assunto, a refletir e a começar a estudar, né? Isso é muito bacana. Eu gosto do assunto, né? Por isso estou fazendo aqui. Estou fazendo porque gosto de divulgar esse conteúdo que eu apreendo da literatura espírita e, naturalmente, com isso, nós vamos adiante. Vamos adiante.